Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu passei pra Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, aqui no Rio de Janeiro. Foi assim um período bem difícil, muito difícil, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade, então assim, provas e momentos de expectativa, espera, sabe, a pressão que eu colocava em mim mesma era horrível. Devia ter uma crise muito ruim de ansiedade. Foi horrível, gente. Vou contar pra vocês. Então, como é que foi? Eu estudei a minha vida, o meu ensino médio, o ensino fundamental todo, numa escola particular. Numa escola não, em várias escolas, que eu mudei muito de escola. E quando chegou no ensino médio, né, as coisas iam ficar um pouco difíceis, porque ensino médio e escola particular é caro pra caramba. Então eu fui pra uma escola pública, a escola que minha mãe dava, porque minha mãe é professora. E lá eu fiz os meus 3 anos. Na verdade também não foi só em uma escola, né? No segundo semestre do primeiro ano do ensino médio eu mudei de escola. E fui pra escola que minha mãe dava aula. E assim, gente, era uma escola incrível, com professores incríveis, pessoas incríveis, projetos incríveis. Eu fazia parte do coral, eu fiz parte da banda, ela é muito envolvida com as coisas da escola, com projetos e tudo. Eu adorava. Sempre fui muito de me envolver nessas coisas. Chegou no terceiro ano de decisão, e eu tava com um sonho muito antigo de quando eu tinha, sei lá, 8 anos, que era ser advogada. Eu queria fazer direito, eu queria ser advogada, depois eu ia fazer uma prova pra ser juíza federal. Eu já tinha a minha vida montada, eu ia me mudar pra Brasília. Não fazia ideia de como ocorriam os processos, mas eu já tinha minha vida totalmente montada. Gente, eu não sei se eu olho pra câmera ou se olho pra mim, então eu vou olhar pra mim. Desculpa se eu tô parecendo vesga pra vocês. Eu já tinha minha vida toda montada. Só que chegou no terceiro ano do ensino médio, eu falei, gente, será que isso é pra mim? Sabe, gente, eu era vidrada em direito. Eu, assim, sentava assim na frente do computador, botava lá aula de direito penal no YouTube e assistia, e anotava, fazia as anotações. Eu era maluca, sabe? Chegou no terceiro ano do ensino médio e falei, cara, não é isso que eu quero. E foi um choque pra mim, porque eu não tinha um plano B, sabe? Eu não tinha outra coisa que eu queria fazer. E quando eu vi que não era pra mim, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu comecei a entrar em pânico. E Jesus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Comecei a estudar, né? O início do ano chegou, comecei a estudar. Eu estudava na escola de manhã, saía da escola, era lá em Caxias. Se vocês têm uma noção de como é Caxias, vocês vão me entender. Eu saía do Duque, ali na Nilo Peçanha, pegava o Bela Vista, saía do Duque meio-dia e pouca. A aula do pré-vestibular começava 1h. Saía do Duque meio-dia e pouca, pegava o Bela Vista, ia lá pra 25 de agosto. Gente, assim, pra ir de Caxias pra 25 é a volta ao mundo, porque o ônibus tem que sair de Caxias, fazer o contorno subir, olha. E a essa hora, assim, Caxias estava lotado, tava um trânsito horrível, sempre chegava atrasado. E eu moro em Irajá, então de Caxias pra Irajá. Então eu fazia o pré-vestibular à tarde, de graça, na Fundec. E à noite chegava em casa, sentava na frente do computador pra assistir o Descomplica. Amo o Descomplica até hoje, tenho uma paixão enorme pelo Descomplica. Então assim, essa foi a minha vida durante os primeiros 3 meses do ano. Março, abril, junho. Março, abril, junho, gente. Meu Deus, maluca. Março, abril e maio. Era essa a minha vida. Gente, eu não tinha folga. Na verdade, eu tinha folga domingo. E mesmo assim, às vezes eu tinha alguma coisa atrasada, porque eu chegava em casa umas 6 e pouca, quase 7, e a aula do Descomplica começava às 6 ou 5h30, alguma coisa assim. Então sempre tinha matéria atrasada que eu não conseguia assistir o primeiro tempo. E o segundo tempo do Descomplica era sempre a continuação do primeiro. Então eu perdi os 2 tempos e deixava pra sábado e domingo. Então, assim, minha vida era... Aí, o que aconteceu, né? Chegou em maio, na verdade, eu já tava assim, gente, eu não aguento mais isso, não aguento mais, eu não sei o que eu quero estudar, não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não tô conseguindo estudar. Desisti, simplesmente parei de estudar pro Enem.
Gente, assim, foi horrível, porque dia de sábado eu tava estudando domingo, sabe? Era uma coisa horrível, eu não tinha vida. Eu lembro até hoje de um sábado que eu acordei 5 e pouca, tomei café sem ter na frente de computador. Quando eu percebi, já era 6 e pouca da tarde, ou seja, 12 horas de estudo, porque eu não estudava. O que eu fazia? Eu assistia aula, eu não fazia exercício, não fazia nada. Eu assistia aula, só isso. Então eram 12 horas perdidas, porque se a gente não faz exercício, a gente não consegue aprender, pelo menos eu sou assim. Quando deu 6 horas, meus amigos bateram aqui e me chamaram pra gente sair. E eu, caraca, eu tô sentada aqui há 12 horas. Sério, foi horrível. E eu tinha muita dificuldade de matemática e química, então assim, isso também me desestimulava demais. Chegou em maio, desisti, falei, né, vocês já entenderam a palavra que eu queria falar aqui. E segui o baile. Comecei a me envolver ainda mais com as coisas do coral da escola. Falei, cara, sabe, vou fazer, não vou estudar, vou fazer o Enem, se passar amém, se não passar amém também. Mas por dentro eu tava, Jesus, me socorre, não aguento mais. Sabe, eu tava uma pilha de nervos, porque era o maior sonho da minha vida e eu sou um pouco egocêntrica. E chega um pouquinho pra cá. E assim, eu fiquei desesperada, mas eu não conseguia sair do lugar, não conseguia, fiquei sem reação, na verdade. Então foi isso, comecei a fazer as coisas do coral e competição de canto e banda e pá. Chegou o primeiro exame de qualificação da UERJ. E eu tinha me inscrito para direito, porque até 2018 eu queria direito. E eu não tinha outra coisa em mente, então cheguei lá, chorando horrores, uma crise de ansiedade horrível dentro do ônibus, e minha mãe rindo da minha cara. Nossa, foi horrível, minha mãe ria demais, porque quando eu fui fazer a prova do Pedro II, quando eu saí do ensino fundamental, eu tive a mesma crise de ansiedade, só que na época ninguém falava de ansiedade, ou se falava, não tinha acesso a esse tipo de discurso. Então assim, na prova do Pedro II eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Na prova da UERJ foi a mesma coisa, a primeira prova. Isso foi em junho, mais ou menos. Gente, cheguei lá na UERJ, né, chorando, entrei na sala. Quando eu entrei na sala, era o andar de direito. Aí eu fiquei pior ainda, gente, será que eu tenho que fazer direito? Porque, assim, eu sou cristã, então a gente entende essas coisas como sinais, né? Pelo menos eu. E assim, gente, será que eu tenho que fazer direito? Ai, meu Deus, o que eu faço? E eu nervosa e chorando. Até tirei uma nota boa, mesmo sem ter estudado. Tirei uma nota boa, não foi tipo, oh my god, mas foi uma nota boa. Acho que eu tirei conceito B e gabaritei linguagens. Graças a Deus, pelo menos isso, né? Tá, passou a primeira prova, continuei sem estudar e minha mãe me cobrando, eu me cobrando, mas eu não conseguia. Às vezes eu até tentava sentar, mas gente, eu não conseguia. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma angústia horrível. Não conseguia estudar. Chegou o Enem. Gente, eu não gosto nem de falar desse dia do Enem, porque foi o maior trauma da minha vida. Foi um dia horrível. Sendo que o Enem, acho que em 2019 foi dia 3, e meu aniversário é dia 2 de novembro. E eu tinha feito uma festa, meus 18 anos, né, fiz uma festa. Então eu fui pro Enem, assim, eu levei um monte de docinho, levei salgadinho. Eu lembro que quando eu tirei o salgadinho do pote, subiu aquele cheiro de comida pela sala, todo mundo olhando pra minha cara. Mas, assim, foi um dia muito ruim, eu tive uma crise de ansiedade horrível, eu não gosto de falar disso. Então, caguei andei, entendeu? Fiz uma redação horrível. E assim, eu não sei como eu consegui passar pra faculdade, mas, né, vocês vão entender, se vocês conseguirem. Falei, ai, tá bom, né, depois de muito choro, de muita decepção comigo mesma, de muito, ai, eu sou burra, tinha que ter estudado e tal. Falei, cara, aceitei os fatos, não tinha o que fazer, só teria Enem em 2020, de novo, né, a gente achava que seria assim. E é isso, sabe, vou passar 2020 estudando, e seja o que Deus quiser. Aí, depois do Enem, ainda teve a prova específica da UERJ, né, que eu não li o livro assim, no último dia, no dia da prova eu tava lendo lá o livro, não consegui terminar. Ai, mas assim, até tirei uma nota muito boa, tirei notas muito boas, só que pra direito não tinha como passar.
E foi isso. Chegou 2020, viajei, tava lá no Espírito Santo, na casa da minha tia. Abriu o SISU. Quando abriu o SISU foi horrível. Porque assim... Não, mentira, acho que sai a nota primeiro e depois abre o SISU. Quando sai a minha nota, gente, eu tenho desespero. Mas sim, não era nada do que eu teria esperado. Eu até achei que foi uma nota ok. Até na redação eu tirei 640 ou 620, não lembro. E assim, gente, como que eu tirei essa nota com aquela redação merda? Eu acho que eu nem terminei por causa do que eu tava tendo a crise. E eu acho que eu nem consegui terminar a redação, concluir. Aí então passou. Vi a nota, fiquei, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer com essa nota? Porque assim, com a nota que eu tirei não dava pra passar em nada, né? Gente, foi horrível. Abri o SISU, fiquei desesperada, coloquei qualquer coisa, coloquei acho que biblioteconomia. Até passei, só que depois eu falei, cara, não vou. Não, e não passei de primeira, né? Passei na lista de espera. Eu falei, cara, eu não vou. Sabe, não gosto de ser nem que estuda isso. Eu estudava que biblioteca, porque eu não pensava assim, que biblioteconomia você estuda sobre documentação, eu acho, né? E não fui. Não passei pra nada, fiquei desesperada, pensando o que eu ia fazer da minha vida esse ano, como é que eu ia arrumar um emprego, o que eu ia fazer, como é que eu ia estudar e trabalhar, porque eu precisava trabalhar, porque eu não ia ficar em casa sem fazer nada o dia todo vagabundando. Graças a Deus consegui um emprego, graças a Deus, de jovem aprendiz. E aí, quando cheguei no Rio, eu tinha conseguido um emprego, ainda tava lá no Espírito Santo. Né? Cheguei no Rio, fiz a entrevista, passei, graças a Deus. E jovem aprendiz, né? Falei, tá bom. Eu comecei a trabalhar e falei, pô, quando acabar meu contrato de jovem aprendiz, eu vou ter um dinheiro e aí eu penso em estudar pro Enem de novo. Meu contrato acabaria agora em 2021, né? Então tá, acaba, né, agora. Comecei a trabalhar, veio a pandemia. Aí meu contrato foi suspenso, eu tive que ficar em casa por 3 meses. E foi aí que eu comecei a ficar ociosa. Eu via que, sabe, eu acordava, eu via série, dormia. E eu, cara, eu já tava ficando cansada daquilo. Não que isso seja ruim, até porque eu amo fazer isso. Mas estava me incomodando. Eu falei, cara, eu quero fazer mais, eu quero ser um pouco mais produtiva. E comecei a estudar para Enem. Assinei o Descomplica de novo. E comecei. E assim, dessa vez eu estudei de verdade. Eu tenho até alguns resumos que eu fazia. Eu estudava mesmo, eu fazia exercício, comprei uma impressora. Eu, sabe, tem muita folha de exercício aqui em casa, muita coisa. Eu Descomplica, tem muito exercício. Fazia os resumos aqui. Isso aqui é de quê? Pierre Bourdieu, provavelmente filosofia e sociologia. Fazia muito exercício. Muito mesmo. Eu fiz um cronograma, eu comecei a gostar de estudar. Comecei a me sentir bem estudando. E eu também assistia muitas aulas do GAP, o Guia do Estudo Perfeito, do Descomplica, que foi aí que realmente eu, cara, eu consigo. Então, montei um cronograma de estudos, eu tinha uma lista de afazeres, o que eu ia fazer no dia seguinte, o que eu ia estudar, quantos exercícios eu ia fazer, quais eu ia fazer, de quais matérias, sabe? Eu era muito organizada. Só que aí, e comecei a estudar redação também, né, antes, né? Comecei a estudar muita redação e cheguei até a tirar 960 numa redação do Descomplica, que foi assim, um ápice da minha vida. Eu fiquei, meu Deus, eu consigo! Só que aí, tive que voltar a trabalhar. E minha vida desandou, né, porque meu horário de trabalho era muito ruim. Eu pego de 10 às 4 e tinha um dia que eu pegava de 3 às 9 da noite. E eu tinha outras coisas pra fazer, eu não ficava só estudando, né, quando eu tava em casa, eu tinha outras coisas pra fazer. Só que, como tava de lockdown, eu não fazia, eu só estudava. Mas se eu estivesse estudando e se não tivesse em lockdown, eu teria outras coisas pra fazer, né? Então, quando eu voltei a trabalhar, eu tinha outras coisas pra fazer, além de trabalhar e estudar, né? E eu não conseguia estudar. Porque eu chegava cansada, ou então às vezes com preguiça de verdade, porque eu trabalho com muito documento, trabalho lendo, então assim, é uma coisa muito cansativa pra mente. Eu não me canso fisicamente, porque eu quase não, eu fico mais sentada, só que assim, eu me canso muito mentalmente. Eu falei, tá bom, cara, tá bom, é isso aí, ano que vem eu volto a estudar, sem cobrança, mentira, eu tava me cobrando a beça. Aí, galera, chegou junho, eu acho, se eu não me engano, e abriu o SISU 2.
E nisso, eu já, como eu falei, eu tava estudando, né, pro Enem, e eu queria cursar Ciências Sociais, ou Filosofia, ou História, ou Geografia. Qualquer uma dessas matérias eu estaria feliz cursando. Aí abriu o SISU 2, só que quando saiu o edital, só abriria vaga para Ciências Sociais na UFRJ, só que eram poucas vagas, e na Rural. Só que é Rural, galera, e na UF, se não me engano. Só que assim, Rural e UF estão longe. A UF é em Niterói, a Rural é em Seropédica. É muito longe, muito longe, muito longe. Aí gente, que eu me inscrevi, eu não queria me inscrever pra UFRJ, porque, sei lá, aquela insegurança, sabe? Cara, eu não vou passar pra UFRJ. E quando eu vi a nota de corte, eu, meu Deus, eu não vou conseguir passar, e não coloquei Ciências Sociais. Eu coloquei Pedagogia. Não era uma coisa assim que eu queria, não estava entre os meus planos, só que tinha a ver, porque eu ia estudar muita filosofia, muita sociologia, muita coisa da faculdade de Ciências Sociais, e era uma área da educação, né? Não era o que eu queria, porque a minha vontade no momento era dar aula para ensino médio, em cursinhos para vestibulares, entendeu? Para vestibular social, essas coisas, e só com a pedagogia a gente não consegue isso. Pedagogia é mais para educação infantil, então para trabalhar em RH ou na secretaria de escolas. Mas falei, cara, tem a ver, então vamos. E me inscrevi para pedagogia na UFRJ e na Unirio. E não passei de primeira, pra vocês verem como minha nota foi ruim. Não passei de primeira, né? Não fui classificada de primeira e me inscrevi na lista de espera. Só que a lista de espera demorou a beça pra sair. E quando saiu, eu já tava assim, meio desacreditada. Tanto que eu lembro que no dia que saiu, eu demorei a beça pra ver a lista. Porque eu falei, cara, eu não vou passar. E eu peguei o celular assim e fiquei lá procurando pedagogia, né? Que é por ordem alfabética de curso. Fiquei procurando lá, mas assim, sabe, totalmente desacreditada. Quando eu vi o meu nome, gente, meu Deus do céu, cara, foi uma coisa assim. Eu comecei a gritar pela casa, eu comecei a chorar, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, eu gritava, e eu tremia, e eu, meu Deus do céu. E foi isso. E hoje eu tô aqui, já fiz até alguns resumos de algumas matérias, né, porque eu entrei na sala do grupo do Classroom, já tinha algumas coisas lá do ano passado. E assim, como em alguns lugares, quando usam o Classroom, eles costumam repetir a mesma coisa, né, eu falei, vou aproveitar, vou me adiantar, mas eu não sei se vão repetir. Mas é isso, gente. Essa foi a minha história. Um vídeo grande que eu não tenho intenção de cortar, porque eu não sei fazer essas edições assim. Cortar, eu sei, mas edição é muito chato. Vocês vão ver minhas maluquices, minhas travas, né? Que eu travo a beça pra falar, tem uma dicção horrível. Mas até pode me ajudar a apresentar trabalho na faculdade, né? Então, é isso, galera. Essa é a minha história de como passei pra Faculdade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, na URCA. E é isso, gente. É isso, essa é a minha história. Bom, é isso. Tchau.